Boa noite. Está no ar o STP em linha, edição de sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014. Nos últimos tempos, têm-se registrado muitos casos de gripe em São Tomé e Príncipe. A Direção dos Cuidados de Saúde do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais emitiu um alerta à população no sentido de se evitar maior proliferação da doença. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que, de facto, confirmar que, de facto, nós temos tido aqui ao nível do país nas últimas semanas, portanto, casos anormais, portanto, anormais em termos de números da gripe, porque nós, a nível de doenças de notificação, nós temos um sistema de notificação semanal ao longo do ano. Nós estamos na 8ª semana e nós semanalmente temos o boletim, que nós chamamos de boletim semanal epidemiológico, que nos dá as informações da ocorrência de diferentes patologias, ou melhor, de diferentes doenças. E nós estamos na 8ª semana do ano, que nós contamos por semana, e nós notamos um aumento a partir da 4ª semana, embora o aumento era ligeiro. E neste momento, comparando, por exemplo, a 6ª semana, em que nós tínhamos na 6ª semana, nós tínhamos cerca de 480 casos de doenças respiratórias agudas, nomeadamente a gripe. Nesta 8ª semana, nós estamos com 924 casos. Isto para dizer que, portanto, o número de casos duplicou. Se compararmos, portanto, esses casos, para terem uma melhor ideia, nós temos uma prevalência, portanto, por volta de 280 mensal. Portanto, isso em condições normais. Quando ela atinge esse valor, para nós estamos numa situação de epidemia. E neste caso, nós estamos numa situação de epidemia da gripe. Bom, gostaria de falar concretamente da gripe. Portanto, como sabemos, a gripe é uma doença, portanto, respiratória das vias aéreas superiores, e que ela manifesta-se fundamentalmente por febre, mal-estar e coriza nasal, corrimento nasal, fundamentalmente. Ela tem um período, os 3, 4 primeiros dias são períodos em que normalmente os sintomas são mais elevados. E é nessa altura que os cuidados devem ser, portanto, mais apurados, de forma a poder, portanto, em caso da febre, manter a temperatura normal, através de medidas que poderia explicar atrás, e, portanto, permitir que as pessoas ingiram muitos líquidos. Isto é, melhor beber muita água, muitos sumos, sobretudo líquidos com vitamina C, que pode ser vitamina C natural, que nós podemos encontrar no nível dos citrinos, limão, laranja, mesmo até cajamanga, outras frutas. Normalmente frutas têm vitamina C. Isso ajuda, portanto, a estabilizar o doente, a dar ao doente uma melhor disposição e, portanto, regredir o mais rapidamente a situação. A gripe é uma doença contagiosa e, por este motivo, é fundamental que a população adote algumas medidas preventivas que poderão ajudar a controlar e até mesmo diminuir a proliferação da doença. É uma doença contagiosa, portanto, é transmitida de pessoa para pessoa, normalmente através de tosse, espiros. As medidas que nós aconselhamos para que sejam tomadas é que, primeiramente, evitar que as pessoas estejam muito aglomeradas em espaços muito fechados. Quanto mais ambiente mais arejado, é melhor. E as pessoas que estiverem com tosse, por exemplo, devem procurar tossir, tapando a boca e o nariz com lenço de papel ou lencinho de bolso, de forma, portanto, para não expelir essa virose para, portanto, a pessoa que eventualmente esteja à volta. São as principais medidas. Depois, além disso, as medidas higiênicas, normalmente lavar as mãos antes de comer, ou quando tossir ou expirar, procurar lavar as mãos. E são essas medidas fundamentais, no caso da gripe, que, portanto, devem ser tomadas. Evitar, sobretudo, que as pessoas estejam em ambientes muito fechados. Quanto mais ambiente for fechado, menos
mais concentra a densidade do vírus no ambiente, mais facilmente as pessoas tiverem a volta sãs e contaminam. Entretanto, o diretor dos Cuidados de Saúde aproveitou para tranquilizar a população, tendo em conta que, apesar do número de ocorrências, não se observou nenhum caso grave da doença. Nós, neste momento, pretendemos, em primeiro lugar, tranquilizar a população, que apesar de haver várias causas ou vários tipos de gripe, os que nós temos visto clinicamente são casos que estão a cursar. Portanto, cursar significa um termo muito técnico. Portanto, então, começam com febres altas, estou dizendo, e esse mal-estar e coriza, não tem havido assim outras situações graves associadas. E nós temos que apelar à tranquilidade da população, e todos os serviços da saúde estão disponíveis, estão à população, desde os centros de saúde, os postos de saúde, hospitais, portanto, central, está disponível à população. As medidas para tratamento das gripes, normalmente não complicadas por outras situações, são basicamente essas que referi: medidas de baixar a febre, de permitir ingestão de muitos líquidos e, portanto, no caso das crianças, sobretudo, a diminuição do apetite e incentivar as mães para que elas possam fazer com que as crianças comam. Mas o essencial é baixar a febre. Em relação ao caso de acusação de abuso sexual a uma adolescente feita por um parente da menor e publicado na edição de ontem do STP em Linha, a equipa de reportagem da Andin Live fez várias tentativas de contacto com o suposto suspeito, mas sem sucesso. Entretanto, ainda esta semana, o psicólogo brasileiro Ainder Borba divulgou no seu blog as impressões da sua viagem a São Tomé e Príncipe, em que relata casos de pedofilia que lhe foram confidenciados pelas próprias vítimas. E para falar sobre este tema, a Andin Live convidou a psicóloga Cat Borges para falar sobre os impactos deste tipo de ato na sociedade e na vida das vítimas. Boa noite, doutora Cat. Boa noite, obrigada pelo convite. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Diga-nos, enquanto psicóloga, tem conhecimento de muitos casos de abuso sexual de menores? É recorrente no país? Sim, nós, enquanto psicólogo, escutamos sempre falar de casos de pedofilia em São Tomé e Príncipe. E, principalmente, há uma tendência para o maior número de casos na Ilha do Príncipe. E, acho que é um pouco preocupante para o país e começarmos já a ver o que se pode fazer com relação a isso. Como é que se pode qualificar, como é que se qualifica um abuso sexual de menor? Como eu já havia falado, o abuso sexual de menor classifica-se como pedofilia. E pedofilia é quando menor de 18 anos é aliciada a ter relações sexuais com uma pessoa mais velha, um adulto, ou mesmo pode ser violentada. Eu acho que pedofilia define-se por isso, é simplesmente isso, é um abuso quando acontece com menores de 18 anos por alguém que é muito mais velho. Trace-nos o perfil de um pedófilo. Quais são as principais características que uma pessoa que pratica pedofilia apresenta? Bem, um pedófilo deve-se ficar atento, porque pedófilo normalmente são pessoas próximas à família. Um pedófilo ele pode ser um amigo da família, alguém que frequenta a casa da vítima. Pode ser alguém que aparentemente trabalha com criança, diz gostar muito de criança, dedica-se ao trabalho com crianças. E um pedófilo pode ser um parente, um familiar. Então, não necessariamente seja algo definido. Essa característica pode ser um estereótipo que pode variar de pessoa para pessoa. Um pedófilo ele pode ser alguém muito próximo que a família menos desconfia que possa abusar da criança ou possa fazer
mal à vítima. Falou sobre, dentre as características, que um pedófilo geralmente aparenta gostar de criança. Esta é uma estratégia para atrair estas crianças para depois transformá-las em vítima? Sim, é que o pedófilo normalmente ele usa, a estratégia é aliciar a criança, torná-la mais próxima de si, fazer com que ela confie. Normalmente as crianças, as vítimas confiam no agressor e ela cria todo um ambiente em que a mesma família não vai desconfiar que a pessoa possa fazer isso. Então, cria afinidade. Cria, né, toda essa afinidade que quando a criança, às vezes, ela se coloca numa posição de conflito. Porque, ao mesmo tempo, quando acontece o abuso, ela pode dizer, a pessoa gosta de mim, o acusador gosta de mim e ele talvez não tenha feito isso por mal. Então, e aí ela tem medo de denunciar. Sim, então fica esse receio. Será que ele fez mal mesmo? Será que é uma violência o que ele fez comigo? Como é que... Então, vive esse conflito, como é que uma pessoa tão próxima que diz gostar de mim, que gostava de mim, possa me fazer mal. Às vezes diz, não, ele não fez por mal. Não é uma violência. Então. E psicologicamente, o que é que justifica, o que pode estar na origem, né, de uma pessoa praticar este ato? É difícil nós dizermos diretamente o que é que pode estar na origem, o que é que pode levar um indivíduo a cometer um abuso com menor. Mas, normalmente, o pedófilo ele pode ter traumas. Pode ser alguém que também já tenha sido abusado ou por qualquer outro motivo que a gente não tem traçado. Depende muito de perfil de cada pedófilo em si. Então, é difícil dizermos, olha, o que levou esse pedófilo a fazer isso são tais. É difícil mesmo definir essas características para cada pedófilo. Cada um tem uma maneira de agir. Pode ser alguém que trabalha com criança há anos, que a comunidade menos desconfia que vai fazer isso. Pode ser alguém que vive a sua vida para cuidar de menores, trabalhar com criança. Pode ser um familiar próximo que diz gostar muito de criança. Então, as crianças normalmente se aproximam da pessoa. A pedofilia é uma doença. Um pedófilo, ele precisa de ajuda, precisa de tratamento? É o que eu disse, depende muito do perfil. Se for alguém, se o pedófilo tem um histórico, normalmente o trabalho de psicologia é você entender tanto o pedófilo como a vítima. Então, se o pedófilo tem um histórico, que ele tenha sido abusado na infância ou que tenha qualquer outro tipo de trauma, normalmente eu acho que ali é um caso para se analisar, atender e classificar como doença. Mas eu acho que podem ter outros motivos que levam o indivíduo a cometer pedofilia. Então, e como é possível proteger, ou melhor, como é possível uma potencial vítima de pedofilia se proteger do pedófilo? Nós estamos a falar de crianças. É difícil crianças se proteger de um pedófilo. Quando a gente fala em termos de proteção, devemos apelar para a família. Então, ali o papel de proteção é mais voltado para a família. Porque se formos falar de pedofilia, pode acontecer com crianças mesmo bem pequenas que não sabem o que está a acontecer. Mesmo com toda essa confusão à volta, ela pode estar ali numa posição tipo, o que está a acontecer realmente? Mas será uma violência o que ele fez, não é? Então, ali o papel da família é importante. Todo um trabalho de proteção à criança, conversar, observar as atitudes, porque normalmente uma criança abusada, ela tem certos comportamentos. Nós psicólogos analisamos já, podemos perceber esse tipo de comportamento. A família... Quais são esses comportamentos? Como é que a família pode identificar que uma criança possivelmente foi abusada sexualmente? Normalmente, uma criança abusada sexualmente, ela pode começar a apresentar medo ou receio de estar próximo do agressor. Se forem criança muito pequena, ela pode começar por exemplo, fazer xixi na cama, chorar muito, ter medo de estar próxima de outras pessoas,
apresentar certos comportamentos que não são normais daquela criança. Então, os pais têm que estar atentos. A família, não só os pais, porque tem que estar atentos para perceber por que essa criança está agindo, essa criança ou adolescente, por que está agindo daquela forma, por que está a apresentar aqueles comportamentos. E tentar sempre conversar e entender o que está acontecendo, porque às vezes o que eu já escutei muitas vezes que os pais não acreditam, principalmente quando falamos de famílias muito pobres. Às vezes o agressor é a pessoa que ajuda a família, o agressor ele entra na família, ajuda a família financeiramente, cria todo um ambiente de confiança para depois abusar da vítima, da maneira que se a vítima um dia conte, a vítima às vezes passa por uma posição de tipo, você veio estragar o nosso bem-estar. Então ali fica numa situação mesmo conflituosa, porque a criança diz, eu estraguei todo o ambiente, a pessoa vinha nos ajudar e eu disse que ela abusou de mim, e às vezes faz com que ela não denuncie. E a mãe ou a família pode também não acreditar, com medo de perder esses benefícios, quando falamos de pessoas com necessidades mesmo, que o agressor às vezes são pessoas que têm melhores condições, entram na família, oferecem coisas. E nestes casos, né, em que a família, por exemplo, desacredita do menor, daquilo que tem acontecido, quem deve intervir? Quem deve proteger a criança? O que é possível fazer para proteger a criança, a vítima? Bem, para a autoridade intervir, eu acho que tem que haver uma denúncia. E essa denúncia pode partir da família, porque o menor, ele não, acho que nem entende o que está acontecendo realmente. Então, essa denúncia pode ser ou da família ou alguém próximo, que pode fazer a denúncia e depois a autoridade pode analisar o caso, ver a veracidade, conversar com a criança. E é importante dizer que quando uma criança, um adolescente é vítima de pedofilia, é importante levar-se para o psicólogo, para entender o que está acontecendo, porque às vezes a vítima ela não consegue contar para alguém muito próximo por certos receios, como por exemplo aquilo que eu falei de ser acusada, ela andava a usar saia curta, ela andou a provocar, que ouve-se muito, mesmo as pessoas que são violadas, ouve-se muito, ela já estava a procurar, já estava a provocar há muito tempo. Então a vítima às vezes prefere falar com um estranho, desabafar, e somente um psicólogo para entender, porque ali, depois de ser vítima de pedofilia, tem consequências. Exatamente, é onde nós até ia entrar mesmo neste assunto, logo a seguir a sua conclusão. Quais são as sequelas que um abuso sexual deixa na vida de uma criança? Qual é o comportamento que essa criança poderá apresentar na vida adulta? Bem, sequelas nós podemos falar de a nível psicológico, ela pode apresentar traumas, tipo uma pessoa traumatizada que para ela o sexo, a sexualidade, a relação sexual perde aquele não que seja o valor, mas perde um pouco de, tipo, eu já fui violada mesmo, para mim isso já não significa nada. Então, pode-se até, estudos demonstram que pessoas que são vítimas de pedofilia, quando adultas, podem até se envolver em prostituição, porque banalizam a sexualidade. E nós também podemos falar de consequências a nível psicológico, a nível físico, que ela pode contrair doenças sexualmente transmissíveis, que é tipo, um facto evidente. Se o agressor não está preocupado com a situação daquela criança, então ele também não vai se preocupar em se proteger. Então ela pode pegar doença sexualmente transmissível, mas concretamente podemos falar de SIDA, que
que ouve-se mais falar, dentre outras doenças, e também a nível social. Ela é importante, quando a gente fala de nível social, é importante proteger a vítima. Porque ali, quando houve-se um caso de pedofilia, toda a curiosidade, toda a gente quer saber quem é a menina. E ninguém... já agora, né, nesse aspecto, em conjunto com a questão como lidar com a sociedade, dessa forma como a sociedade reage quando se sabe de um caso de abuso sexual, como é que a família deve reagir num caso desses? A família deve proteger a vítima. Eu falo vítima, pode ser criança ou adolescente. A família tem que proteger. E se a família não faz isso, eu acho que a sociedade em si, pessoas que têm algum conhecimento, intervir de alguma forma, porque nós estamos a falar do futuro daquela criança. Socialmente, se toda a gente vai, eu quero ver quem foi abusada, eu quero ver, eu quero conhecer, e ela vai ter, acho que ali também traumatiza. Ela fica marcada, né? Socialmente, ela vai crescer com aquele estigma, a menina que foi abusada por não sei quem, essas coisas todas que futuramente toda a vida social dela vai ser marcada. Então, ali a proteção é importante. Proteger para não expor muito a imagem da vítima. Doutora Ketty, muito obrigada por estes esclarecimentos e que mensagem gostaria de deixar, enfim, para a sociedade, para casos deste tipo? Obrigada. Eu gostaria, como psicóloga, de deixar uma mensagem aos pais e à sociedade em si, para ficar mais atenta, mais à sociedade, os pais ficarem mais atentos, a fim de se proteger mais das crianças. Quando nós falamos de menores, principalmente de crianças, adolescentes, ainda não têm aquela noção das consequências de serem abusadas, não tem noção do que está a acontecer realmente. Eu acho que a atenção dos pais, porque a pedofilia pode acontecer pode acontecer também a nível virtual, na internet. Então, o uso de imagens, o pedófilo pode usar a internet para marcar encontro com a criança, e hoje já falamos de crianças e pais que oferecem computador, tablets para os filhos entrarem na internet. Então, é uma questão de proteção. Proteger, vigiar sempre, conversar, observar, ver o que está acontecendo. Assim, eu acho que podemos evitar alguns casos. Muito obrigada, doutora Ketty, por estes esclarecimentos. Não perca no próximo bloco, o analista político Liberato Muniz comenta os assuntos que marcaram a atualidade política em São Tomé e Príncipe, logo após um breve intervalo. Até já. Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a São Tomé e Príncipe. Tamara Águas leva até si diariamente informações da atualidade de São Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Já sabemos que quando as mulheres se encontram, há alguma novidade interessante por aí. Mas quando o assunto é mesmo papo de mulher, até os homens querem estar por dentro. Temos um encontro marcado aqui no Quintengland, através do canal Andin Live, para um super papo de mulher. Não perca, espero por si. Papo de mulher, conversa agradável para a mulher valorizada.
E porque hoje é sexta-feira, convidamos a partir de Lisboa Liberato Muniz, analista político, para fazer uma análise dos principais assuntos que marcaram a atualidade são-tomense durante a semana. Liberato, boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Está neste momento em Portugal, mas sabemos que acompanha de perto a atualidade são-tomense. Qual é a análise que faz da situação política em São Tomé e Príncipe durante esta semana? Bom, eu acho que esta semana fica marcada pela questúcula que tem existido dentro do partido MLSTP e que é extensivo à Troika e que suporta o governo neste momento. Eu acho que o desentendimento que tem havido dentro do MLSTP não traz nada de mais-valia para o país e é necessário que, efetivamente, o MLSTP se organize e encontre uma liderança convicta para poder enfrentar as próximas eleições. Porque, da forma como está, não traz mais-valia a ninguém, nem ao MLSTP, nem ao país. Porque nós temos um governo neste momento, que é um governo que tenta fazer o seu melhor, é suportado pela interpartidária, que é o MLSTP, PCD e o MDFM, e é preciso que as coisas se façam com calma. E é preciso que não se tragam os problemas de casa para a rua, porque o povo santomense está pura e simplesmente à espera que os governantes, os dirigentes, os políticos santomenses façam simplesmente o seu melhor. Então eu acho que a guerra que esta semana tem havido dentro do MLSTP é de todo marcante, mesmo até pela resposta que o Dr. Alcino Pinto dá a um seu amigo do partido, que é o Dr. Rafael Branco, questionando seriamente sobre a forma como se deve fazer a política. Por isso eu acho que essa semana fica marcada por esses elementos que em nada dignifica São Tomé e Príncipe. E na sua opinião, o que acha que pode estar na base desta, digamos, mudança de opinião do MLSTP em manter a sua confiança política no governo e analisar ainda a situação, tendo em conta que já tinha sido divulgada a informação de que o MLSTP teria retirado a confiança política ao governo? Eu acho que desde a primeira hora houve um acordo tácito entre o MLSTP e o próprio Primeiro-Ministro, no sentido do Primeiro-Ministro garantir os apoios necessários para que o MLSTP, o PCD e o ADI fossem fortemente para as próximas eleições. Eu acho que, devido à contingência internacional, os grandes problemas que têm havido, eventualmente o governo pode não ter garantido as promessas feitas. Se bem que, quanto a mim, não é responsabilidade de qualquer governo arranjar condições para os partidos políticos. Cabe aos partidos políticos tentarem encontrar as suas condições para que elas possam se estruturar. Mas, sobretudo ainda, para que elas possam se estruturar e apresentar-se perante a sociedade como um partido credível. Então, eu acho que, no meu entender, não tendo havido condições suficientes para que tanto a Troika como o governo se entendessem da melhor forma para as próximas eleições, e atendendo ainda que o próprio primeiro-ministro é um elemento que não é independente, porque pertence a um partido que também tem aspirações, logicamente que a partir daí começaram os grandes desentendimentos com pressupostos de eventuais traições que, como se sabe, é normal e tem sido hábito em São Tomé e Príncipe. O que eu devo dizer é que, para mim, isto é muito mau, Eu acho que o governo tem que ser governo e tem que fazer simplesmente o seu papel de governar, de pensar no país, e os partidos também têm que fazer os seus papéis. Quantas condições financeiras e para aí fora cabem aos partidos encontrarem os seus parceiros estratégicos, independentemente das pessoas, para que eles efetivamente possam funcionar. A não acontecer, eu acho que nós vamos ter nos próximos tempos muito conturbados em São Tomé e Príncipe, que em nada dignificará São Tomé e Príncipe. É preciso que se separe uma coisa da outra. Os partidos são partidos, têm responsabilidade sim quando são governos, mas é preciso que não misturemos as coisas. E não acha contraditório que o maior partido que sustenta o governo ter afirmado que não está satisfeito com o desempenho do Executivo? Aliás, isso foi confirmado pelo vice-presidente do MLSTP durante uma entrevista à televisão pública nacional e, entretanto, o referido partido ainda mantém a confiança política no governo. O que acha que está em causa?
Eu acho que neste momento o que existe efetivamente é uma pré-campanha eleitoral em que cada um tenta encontrar neste momento o que de melhor lhe serve para as próximas eleições. Eu acho que o MLSTP, o PSD e o MDFM neste momento sentem que as coisas não estão bem no país, sentem que a governação não lhes tem facilitado a vida, sabem que as coisas têm sido difíceis e com certeza nesse âmbito têm tentado encontrar escapes mais viáveis para poder justificar eventuais erros que se têm cometido nos últimos tempos. E eu acho que este caminho não é o mais adequado. O MLSTP, PSD e o MDFM tiveram tempo suficiente para acordar com o governo, porque são eles que suportam o governo, acordar e ter um projeto forte, um projeto que as pessoas pudessem sentir sustentadas. Porque muitas vezes não é necessário que as coisas sejam feitas, é necessário pelo menos que as pessoas sintam que as coisas podem ser feitas. E neste momento eu acho que o medo do MLSTP, do PSD e do MDFM é precisamente temerem em receber um cartão vermelho da população. E por isso o que eu aconselho é que mais do que criar confusões dentro da sociedade, mais do que fustigar o governo, é preciso que os partidos se organizem, e neste caso o MLSTP, o PSD e o MDFM se organizem, vejam por dentro, porque o problema não está no governo, quanto a mim, o problema está dentro dos partidos, o problema está na organização que os partidos obrigatoriamente terão que fazer, particularmente o MLSTP, que é um partido com dimensão que tem em São Tomé e Príncipe. E o que acha que pode ter levado o MLSTP a dar mais este tempo ao primeiro-ministro? Eu acho que o MLSTP não tem como não dar mais tempo ao primeiro-ministro. No meu entender, caso eles façam o governo cair, o Presidente da República só terá uma solução, que é a marcação das eleições. E eu acho que neste momento os partidos políticos não estão ainda preparados, suficientemente preparados para as próximas eleições, e é preciso aproveitarem os próximos 6, 7 meses antes das eleições. E nesse âmbito eu acho que não interessa sequer ao MLSTP que o governo caia efetivamente. Neste sentido, é bom então que eles vejam bem para dentro do partido e não para o governo, porque eu acho que o governo tem o tempo que tem, vai fazer aquilo que for possível e cabe então aos partidos políticos, o suporte da democracia, fazer o trabalho que tem que fazer dentro do partido e não fora dele. Foi divulgado na imprensa local que o MLSTP teria dado um período de graça, um tempo, ao primeiro-ministro Gabriel Costa para demonstrar resultados, para mostrar maior desempenho governativo. Como mencionou bem, estamos a escassos meses da realização das eleições legislativas e autárquicas e também regionais. Tendo em conta este pouco tempo, que resultados o governo poderá mostrar que faça com que a interpartidária ou o MLSTP-PSD mude de opinião relativamente à retirada da confiança política ao governo? Eu acho que em São Tomé e Príncipe faz-se uma política não frontal. Se tem que retirar a confiança, que se retire a confiança. Porque eu não entendo como é que, faltando 6 meses para as eleições, vem o maior partido que suporta o governo dizer que dá mais um mês ao governo para apresentar resultados. O governo teve tempo que teve tempo suficiente, sempre teve, com certeza, entendo eu, um diálogo aberto, com certeza, com os partidos políticos. Então, eu acho que é querer distrair a população, que é querer distrair a eles próprios, dizer que vão dar mais um mês, porque não é em um mês que se faz nada em São Tomé e Príncipe. Nós temos que ter tempo suficiente para que as coisas se façam bem feitas. Eu acho que o governo tem que aproveitar e ter uma estabilidade suficiente para aproveitar os 6, 7 meses que faltam para reorganizar aquilo que for possível, para que efetivamente quem vier a seguir possa encontrar o meio termo, pelo menos para dar continuidade a um país que nós esperamos possa vir a ser um país desenvolvido. Porque com essas guerras políticas, com essas criancices, digamos assim, eu acho que nós não vamos lá. Ninguém dá mais um mês a um governo que tem 6 meses para terminar o seu mandato. Eu acho que o MLSTP é suficientemente experiente, tem maturidade política suficiente para saber que essa proposta é uma proposta de todos sem cabimento. Ok, muito obrigada por esta consideração sobre este assunto. Vamos mudar um pouco de assunto na nossa conversa. Há algum assunto da atualidade social que tenha chamado a atenção destas Ilhas Maravilhosas durante esta semana?
Sim, nesta última semana falou-se muito do caso de pedofilia em São Tomé e Príncipe. Há um trabalho feito por um investigador brasileiro que detecta casos flagrantes de pedofilia em São Tomé e Príncipe, e é bom que nós chamemos a atenção aos órgãos de soberania são-tomenses, às autoridades, à imprensa, a toda a gente, para prestarem uma atenção muito particular em relação às crianças que se encontram muito nas ruas, que não têm proteção quase nenhuma, de modo que nós possamos defender essas crianças. É bom que as pessoas entendam que as crianças de hoje são o futuro da manhã. E a pedofilia é um crime, nesse momento já é um crime público, e eu espero que toda a gente que tiver conhecimento disto, que denuncie e que faça saber para que as pessoas possam ser verdadeiramente punidas. Porque um país como o nosso, com 180 mil habitantes, com 1.001 km², nós temos que, de uma forma muito séria, controlar estes casos em São Tomé e Príncipe. Nós não podemos permitir a proliferação de casos de pedofilia em São Tomé e Príncipe. Os prevaricadores devem ser sancionados e bem sancionados. Falou sobre o caso de pedofilia, também foi divulgado através da imprensa um caso recente que teria o envolvimento de uma autoridade. Tem conhecimento sobre este caso? Bom, neste caso eu também ouvi pela imprensa, não vou cá citar o nome de ninguém, mas eu deixo cá um alerta novamente, caso seja verdade, que as instituições atuem com máxima ligeireza possível, porque são na resolução rápida desses casos que nós conseguimos credibilizar a justiça. Eu acho que, ainda por cima, se temos neste caso alguém de alta responsabilidade em São Tomé e Príncipe, eu acho que, se a ser verdade, nós temos que de uma vez por todas resolver o caso, porque também não resolvê-lo atempadamente só prejudica também a imagem das pessoas e da própria justiça em São Tomé e Príncipe. Eu acho que, caso isso seja verdade, que devemos atuar com mão de ferro. E que apoio acha que pode ser dado às famílias, nesse caso, das vítimas deste tipo de ato? Eu acho que nós temos em São Tomé e Príncipe várias instituições, ONGs, ações sociais, que devem estar estritamente ligadas a estes casos, de modo a tentar apoiar o máximo possível, principalmente as crianças. Elas precisam ser protegidas, elas precisam do nosso conforto, elas precisam do nosso apoio, e é bom que as autoridades em São Tomé e Príncipe entendam que, se enquanto o país não funcionar, nós também não iremos conseguir apoiar da melhor forma essas crianças. É bom que nós esqueçamos um pouco a guerra política, é bom que nós esqueçamos um pouco a inimizade que existe em São Tomé e Príncipe, e que nós pensemos um pouco em São Tomé e Príncipe, naquilo que cada um de nós poderá fazer, na competência que cada um de nós podemos trazer efetivamente para que o país possa dar o salto. É bom que nós pensemos nesses casos pequenos, nas pessoas que sofrem, nessas crianças que são violentadas no seu dia a dia, e que nós pensemos que, afinal de contas, temos uma grande responsabilidade para o país, temos uma grande responsabilidade com a nação, e então que temos que fazer o nosso melhor. Crianças de jardins e escolas primárias desfilaram no centro da capital em alusão aos festejos do Carnaval. A equipa da Andim Live esteve no Jardim Tartaruga, no Jardim das Madres e na Escola Dona Maria de Jesus. Confira as imagens. Hoje é um dia diferente para estas crianças que tiveram a oportunidade de se pintar, usar máscaras e dançar. Segundo a diretora do Jardim Tartaruga, Carnaval é um dia de festa e emoção em que todas as crianças devem participar ativamente. Saímos à rua, cantamos várias canções dedicadas a este dia, depois voltamos para o nosso centro, um almoço aqui com as crianças e agora estamos à espera só que os pais venham buscar. Qual é a máscara que você tem? De caveira. De caveira? É. E você gosta dessa máscara? É. O que você fez no dia do Carnaval? Da funga. Ir para as corredeiras, brincar, cantar, dançar. Só isso? Andar. Andou, né? Andou, já desfilou. Os pequenos do Jardim das Madres percorreram outras ruas da capital. No quintal do jardim, o ambiente foi animado com música e dança.
É um momento de alegria, é a nossa tradição festejar o carnaval, então festejamos assim. A coordenadora de infância do Jardim das Madres agradeceu a colaboração dos pais e acredita que o objetivo foi cumprido. Eunice, está a gostar da festa? Sim. Está a gostar por quê? A festa está linda. As crianças da escola primária Dona Maria de Jesus também tiveram a oportunidade de festejar o carnaval. A equipa da Andim Live não conseguiu gravar depoimento de nenhum responsável da escola, mas as crianças expressaram-se. Como é que Cíntia está a ver o carnaval? Muito bom. O que é carnaval? Carnaval significa festa. E então, Cíntia, quando saíram, por onde passaram? Passamos da HB. Mai, Sônia. E o que é que fizeram? O que é que fizeram nessa caminhada? Nós cantamos. Dançaram também? Sim. Nós cantamos, brincamos, dançamos. E agora vamos conferir qual é a previsão do tempo para este sábado nas terras do Rio Amador. Michael, diga-nos como estará o tempo neste sábado. Boa noite, Tamara. Boa noite à comunidade Quintenglange. Situação meteorológica para São Tomé. Nós podemos observar 31 de máxima, 21 de mínima. Para Santana, podemos observar 30 de máxima, 21 de mínima. Para Guadalupe, podemos ver 31 de máxima, 21 de mínima. Para Trindade, 29 de máxima, 20 de mínima. Para Neves, podemos ver 32 de máxima, 22 de mínima. Já para Angulares, nos resta 30 de máxima, 21 de mínima. Para a cidade de Santo Antônio, nos resta 30 de máxima, 22 de mínima. É tudo como informação meteorológica para hoje. Boa noite, Quintenglange. Boa noite, Tamara. O nosso muito obrigado ao Instituto de Meteorologia. Obrigada, Michael. Informação meteorológica põe um ponto final nesta edição do STP em Linha. Estaremos de volta na segunda-feira com mais atualidade informativa de São Tomé e Príncipe. Boa noite, bom fim de semana e continue conectado na Andim Live.